Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Escuta só esse som para vocês entrarem no clima. Sim, estamos aqui reunidos para falar dessa vez de um filme que é uma aula de autoconhecimento. Diretamente de Eiwa. Aí sim. Esse episódio a gente vai falar sobre Avatar, Caminho da Água, porque assistimos recentemente, tá em pauta e é um filme maravilhoso, aqueles filmes que a gente conecta e volta cheio de insights. E para isso, a gente tá aqui com uma galera mais que especial, uma galera que a gente convive diariamente, que a gente foi juntos assistir esse filme, Carlos Queiruga. Epa, muito feliz de estar aqui, de todo, da convivência, das partilhas. É uma honra compartilhar esta mesa, esta conversa na sua volta, sempre. E estamos aqui com a nossa presença feminina, G Bastos, bem-vinda. Gratidão, amados, é uma honra estar aqui de volta nessa mesa. É muito bom olhar aqui os olhos de vocês e compartilhar esse momento especial. Gratidão. Estamos em tribo, como o Avatar. Que legal, o episódio de hoje promete muitos insights para vocês, fiquem ligados. Queremos saber também das suas percepções depois, né? Que você escutar esse papo, né? Vai ser bem legal compartilhar, ter essa troca. E já de começo, assim, a gente diz que é tão especial, depois de um bom tempo, assim, aguardando, né? Porque o primeiro Avatar foi uma coisa que explodiu nossas cabeças. E é difícil ver um filme que leva a gente a querer tanto ir no cinema, né, galera? Não é bacana isso? Realmente é um privilégio poder assistir um filme, né? Um espetáculo desse na tela do cinema. E também é importante avisar aqui os nossos ouvintes que nós vamos falar alguns spoilers, né? Total. Preparem, se você não assistiu ainda, recomendo que você aguarde um pouquinho, deixa na sua playlist aí como favorito e depois você retorna para escutar esse papo aqui. Temos recadinhos aí antes de entrar no papo? Temos recadinhos. Primeiro recado, se você está ouvindo esse podcast, esse episódio no Spotify, não esquece de seguir-nos no Spotify e também avaliar, dar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. E também compartilha nos stories, marca @tribezen. Também no nosso site tem todo o conteúdo que você precisa saber sobre esse episódio, tribezen.com.br. E olha só, o Spotify tem um novo recurso. Peraí. Ei. E olha só, o Spotify tem um novo recurso que mostra o vídeo. E estamos aqui gravando esse episódio também em vídeo. Você pode encontrar no YouTube. Temos o nosso novo estúdio aqui em São Paulo, onde a gente está começando a deixar tudo do jeito que a gente quer. Estamos, assim, super felizes e animados com isso. E fiquem ligados aí, né? Porque a onda nossa é produzir mais coisas em vídeo, não é? É, com certeza. E também deixar aqui um chamadinho para quem sentir de se conectar com a gente através de uma vivência maravilhosa. A gente faz a imersão de fotografia na natureza uma vez por ano. Estamos planejando de fazer 2 no ano de 2023. Então, se você está ouvindo esse episódio, se as inscrições não estiverem abertas, você pode se inscrever na lista de interesse que tem no link da nossa bio. Legal demais. Galera, estamos aqui nessa mesa maravilhosa, no nosso cenário aqui, e faço um convite para que a gente faça aquele papo descontraído, naquela vibe que a gente estava voltando de carro depois do cinema, aquele momento gostoso, onde a gente está cheio dos aprendizados, das coisas que mexeram com a gente. É muito especial, né, Carlos? E você estava falando sobre ir no cinema, ter essa motivação de aproveitar esse momento. Eu acho que não há um filme melhor para ir assistir no cinema. Um 3D verdadeiro com faz você conectar profundamente com a natureza, com a contemplación, con ese ollar, trae ese ollar moi profundo de contemplar a vida, de contemplar os animais, ollar para eles como esa crianza,
olha com curiosidade, com muito amor. É incrível. Para mim é tudo isso, assistir este filme. O 3D não emplacou tanto, né? Parece que ficou meio fora de timing quando entrou essa tecnologia, mas o James Cameron, ele é um cara que desenvolve a tecnologia, né? E aprimora. Por isso que demorou 13 anos do primeiro Avatar para esse Caminho da Água. Foi filmado inteiro em 3D, né? Por isso que é tão bonito. Muito, nossa, isso é bacana. Até uma informação interessante que nesse meio tempo ele está desenvolvendo coisas novas, né? Ele é um cara inovador mesmo. Tanto que do Titanic pro Avatar demorou 12 anos. E para esse produzir. demorou 13? 13 anos. Foi em 2009 o lançamento. Parece que não faz tanto tempo assim, né? Verdade. Caramba. Só faz coisa boa, então demora. E aí, entrando já, falando um pouco sobre esse universo do Avatar, vocês já assistiram, depois de todo esse tempo, reassistiu o primeiro filme, versão estendida, para ver o que rola? Como que a gente começa a interpretar esses sinais, que tem esses códigos? Nossa, foi o único filme que fui no cinema 2 vezes assistir ele. Avatar 1 foi muito impressionante para mim. Eu acho que traz muito um trabalho a um nível inconsciente coletivo muito profundo. Eu amo isso. Além de toda a discussão que pode haver pela inversión económica que seja feito en este proceso, eu acho que o que ganha o inconsciente colectivo as persoas, toda esa consciencia da importância de preservación da natureza, de conexión cos animais, coas plantas, a conexión con tudo, é muito mais importante como mensagem que todo que fora invertido na sua produção. Verdade. Vocês chegaram a assistir agora recentemente assim ou não? Foi só na época do lançamento? Não, recente não, mas eu já assisti o Avatar 1 umas 5 vezes. Foi muito profundo. E vocês estão comentando sobre a experiência de ir no cinema. Eu, particularmente, amo. Acho que é uma experiência incrível. E quando você vai e assiste algo que supera as suas expectativas, é maravilhoso. Então, no Avatar 2, acho que todo mundo que já foi ou que ainda vai com uma expectativa bem alta. Então, é como uma sensação de ir para um show, sabe? Não é vou sentar ali e vou assistir um filme. Não, eu vou sentar ali e vou assistir um espetáculo. Então, realmente é uma experiência maravilhosa. E supera, né? As expectativas. E legal que isso conecta com a nossa história também. Quem nos acompanha aqui nos outros episódios, a gente falou um pouco sobre o nosso trabalho, sobre as coisas que a gente vem desenvolvendo com a galera do Murilo Gun e toda a equipe lá e trabalhando dentro do EIWA, né? Desse espaço em São Paulo, na Lapa. Com esse nome sagrado. Com toda essa temática. Nossa, é legal perceber essa conexão, né? Muito, com certeza. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o Avatar 1, eu ainda não tava, né, nesse movimento de despertar espiritual e tudo mais. Então eu assisti bem com uma visão superficial e ao mesmo tempo impactada com todo aquele espetáculo. Mas depois que você desperta e assiste de novo e vê o tanto de código que tem, né? Que nem o Carlos falou, são sementinhas que são colocadas no inconsciente coletivo para trazer consciência mesmo. Vocês estão preparados para receber mais códigos? Porque... Ó, seguinte, galera, que nem aconteceu no episódio que a gente gravou sobre o Matrix 4, né? E é assim, talvez no roteiro, na ação, nessa coisa de Hollywood, não seja um primor técnico. Mas a gente tá aqui, cara, pra pegar os códigos. Pegar os códigos, inclusive o nome, né? Hollywood. Se você falar Hollywood, né? Tem vários códigos lá que eles vão colocando no inconsciente das pessoas. Então desapega da ação. Até esse filme eu senti um exagero de cenas de guerra, de ação, de tal. Mas tem um público que consome, que curte, né? Essa pegada. Mas a gente tá ali querendo ver aquela floresta maravilhosa, aquelas conexões astrais, as coisas assim, né? O próprio nome Avatar em sânscrito já significa o caído. Aquele que veio já com uma missão de transcender. Uau! E, inclusive, eles são azuis, né? Como os avatares da Índia. Né? Exatamente.
Eu li uma matéria esses dias aí falando dessa conexão espiritual do próprio James Cameron, que trouxe muitas coisas do hindu, muitas associações. Ele tem uma profunda conexão com a Índia, olha que interessante. Não veio do nada isso aí, né? Veio do todo. Legal você trazer isso aí, desse significado do nome aí. Por aí a gente vai percebendo que, na verdade, essa grande mídia em massa, né, que atinge tantas pessoas, é uma forma de transmitir conhecimentos profundos inseridos ali de forma sutil, de forma não tão na cara do espectador, mas que indiretamente você está ali conectado e recebendo todas essas influências. Aquela história que o nosso trabalho, o nosso servir, a gente coloca a nossa energia. E essa energia tem o potencial de transformar a vida do outro. Então, um cara como James Cameron, ele é totalmente conectado com a parte espiritual, ele com a mulher dele. Então, é a forma dele trazer essa mensagem para o mundo de uma forma de entretenimento, mas ao mesmo tempo com um impacto gigantesco, né? Demais, cara. E aí é o seguinte, vamos começar a falar um pouco do filme e das coisas que a gente sentiu. Tentar puxar a linha cronológica, mas não tem regra. Se vocês sentirem de outro tema que aconteceu no meio, de outras associações, vamos trazer, tá livre. E eu começo até trazendo um insight sobre esse corpo avatar, né? Que a gente vê nesse universo criado lá, onde existe uma conexão dentro de um outro receptáculo, né? Para que ele possa ir nesse outro planeta e interagir. Essa consciência tá lá a partir de um corpo. E olha só, esses dias eu acordei e eu tive essa sensação, sabe? Quando você acordou e acoplou no corpo. E qual é a diferença? Porque, na verdade, estamos aqui nesse veículo humano, experienciando nessa dimensão, nessa época agora, nesse tempo. E qual a diferença? Não é um aprendizado, né? Como eu uso esse corpo. Olha isso. Traer consciência para esse corpo. Por isso é tão importante todas essas pequenas, grandes mensagens que trae o filme, nos recordando o tempo inteiro, porque por máis que en algúns momentos nos sintamos conectados, hai moitos outros que no día a día, no recorrer do día a día, nos desconectamos, imos para a correría. Entón este filme trae esa firmeza, esa conexión novamente para reafirmarnos no que realmente é importante, non sempre tan urgente. E uma coisa para reforçar que eu esqueci de falar no começo, galera, é o seguinte, isso aqui não é uma resenha. Não estamos criticando o filme, trazendo análises técnicas, pelo contrário, a gente vai bater um papo sobre o que a gente sentiu. Percepções e insights, né? E trazendo essa consciência sobre a questão do corpo, né? Eu achei tão interessante porque, da mesma forma que tinha essa ambição do capitão, é um capitão? Miles, o Coronel Miles, né? Miles. Coronel Miles. Essa ambição dele de derrotar o inimigo. E aí, o que ele viu? Um jeito de transcender e conquistar aquele objetivo foi se colocando no corpo do inimigo. E como eu uso esse corpo do inimigo, né? Se esse inimigo é tão forte e que conseguiu me derrotar, como eu uso esse corpo que é o mesmo dele e transcendo a minha força, né? E foi muito legal, porque nesse momento que ele tava ali aprendendo como usar o corpo do Avatar, a família dos Navy, né, do Jake Sullivan, tava aprendendo como usar o corpo na água, né? Olha que legal. Como que eu uso esse veículo, né? Como eu transcendo, como eu respiro embaixo da água. Muito legal. E olha só essa questão da transferência da consciência também. Vários filmes já mostraram isso. Vários. Matrix é um exemplo claro de que houve um download da mente do coronel para um novo receptáculo, um novo corpo, para ter esse acesso aí. E olha que interessante, porque é muito mais simples a gente pensar nessa questão de viajar no tempo, nessa questão de teletransporte e outras coisas. Não é muito mais simples e lógico pensar que a consciência pode ser transferida e navegar por todo o universo e não esse corpo físico que eu preciso ir para outro planeta, para outra dimensão e tal. É a consciência.
é aí onde hai que traballar, porque por máis que você cambie de corpo, o que ten que cambiar é de nivel de consciencia, porque o coronel de fato gañou un corpo, mas o seu nivel de consciencia estaba ben baixo, moita densidade, estaba nunha vinganza enorme que envenenaba completamente aquel corpo novo, porque nós somos alquimistas do noso propio corpo, e traer esa vinganza para o noso corazón, esa dor, sofrimento, só xera máis do mesmo. Entón, por máis que você troque de corpo, o que ten que trabalhar é o nivel de consciência. Perfeito. Exato. E com essa consciência que a gente fala aqui, que nós vamos despertando pouco a pouco, cada um no seu caminho, é interessante também trazer sobre os desbloqueios de habilidade que nós podemos desenvolver. Como, por exemplo, uma família que se criou numa tribo, na natureza, e depois foi para uma outra tribo no mar. Assim somos nós aqui, por exemplo, cada um tem a sua habilidade intelectual, habilidade também física. Então, quando a gente compartilha a vida com outra pessoa que tem uma outra habilidade que nós ainda não temos, é legal, porque assim abre também esse campo para que a gente desenvolva essa habilidade nova. Então, isso prova que esse instrumento aqui é capaz de tudo. O que a gente precisa fazer é abrir a nossa mentalidade, a nossa consciência para usar o nosso veículo. Maravilhoso. Que legal. Eu quero trazer com vocês um pouco de reflexão sobre essa conexão com a natureza e o mundo espiritual, que é reforçada nesse filme. O que vocês sentem? Profundo. Muito lindo, né? Para min trae unha conexión no que todos nós, en volta desta mesa, vimos traballando xa fais uns anos, que é a conexión coas plantas sagradas. Traes moito eso o filme. A conexión coa ayahuasca, cos hongos, psilocibina. Eu senti cando entra dentro do tulcan, da balea, e se ilumina. Nossa, eu senti que estava na força das medicinas. Exatamente. É verdade. Em moitas ocasións, sobretudo coa Kiri, non? Ese personaxe novo maravilloso que está ultra conectado con Eiwa, todos os sentidos, sente o latir do astro, sente as plantas, conecta cos animais, é incrível. Entón parece que está con esa sensación de estados expandidos de consciência, non? Eu associei ela até a uma pessoa iluminada, porque ali, como ela tem uma conexão profunda com Eiwa, é como se ela tivesse reencarnado com o espírito de Eiwa, né? E pelo fato dela ter nascido também sem pai, né? Ter nascido da doutora, e aí e toda essa parte da sensibilidade dela é como se ela fosse um ser iluminado mesmo. É lindo ver a contemplação da natureza quando ela parece que ela tem já essa mente expandida, essa consciência expandida, né? E ela não busca fazer isso, ela só é. E aí ela senta no lugar, ela tá na fase de brincar, de curtir, de explorar, mas ela começa ali a conectar de forma totalmente natural e fluida, né? E o fato dela já ser e conviver com pessoas que talvez não são, trazia para ela uma inquietação de, será que eu não sou boa? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então é importante também a gente entender que muitas vezes o ambiente que nos rodeia não significa que nós somos aquele ambiente. Então, mesmo ela vivendo a natureza, mesmo ela vivendo com a sua família, ainda existia algo que era muito próprio dela, que já estava no DNA dela, na consciência dela. E é o que acontece com muitos médiums, né? Quando eles têm as visões abertas, né? Já tem o terceiro olho, né? Que consegue ver, sentir presenças. E às vezes se sentem estranhos, porque ainda não conhecem o que é aquele poder, né? Mas no final se revela o grande poder dela, né? É reconhecido, né? É, reconhecido. Porque ela toma o lugar dela. Esse é o ponto-chave. Porque quando você ainda não se conhece, você começa nessa jornada de descoberta que muitas vezes é sofrida, que é solitária. Segurança. Olha que bonito. E aí, quando se coloca no lugar, se reconhece, aquilo faz todo sentido.
É bonito isso que você falou agora, interessante, do terceiro olho, porque eu, assim, senti que quando eles, os humanos, querem ir nos tulcons, querem caçar eles, que é o que eles querem extrair desses tulcons, que é esse líquido tão valioso, não? Que traz a eles a juventude eterna. Para mim fez uma metáfora muito interligada entre a glândula pineal, porque onde está a melatonina, que traz esse renascimento, essa conexão espiritual, era o mais preciado desse ser que era um ser com seu próprio linguagem, criavam músicas, arte espiritual, conectados profundamente com a égua. Eram os seres mais elevados, inclusive, que os próprios nativos. Então, para mim foi uma conexão com essa ideia do terceiro olho, não? De querer ir ali na glândula pineal, pegar justo esse líquido. E tem um líquido da espinha dorsal também, né? Que é extraído dos humanos, né? Que também é um líquido precioso. É muito interessante isso mesmo. De como essa exploração acontece. E até, eu achei, até fazendo um adendo assim sobre... E até fazendo um adendo aqui sobre essa questão da caça, né? Você falou dos tulcuns, né? É isso que é o nome? Porque são parecidas com as baleias, para quem não identificou quando a gente falou. E ali eles tinham esse propósito também, né? De fazer a caça, extrair e tal. Mas o propósito que estava por trás todo, né? É o coronel movimentando tudo aquilo para fazer a vingança dele, né? Teve uma hora que eu achei até meio banal. Eu falei assim, nossa, mas ele só tá ali pra matar o Jake. Caramba, que esforço. Que desperdício, né? Mas na verdade, se a gente parar bem pra pensar, isso é como um pensamento ruim na nossa cabeça, que tá ali o tempo inteiro, martelando, e a gente não consegue ver nada mais. Então, todas as tragédias, todas as guerras, é porque o nosso ego, o nosso pensamento tá ali, e eu acho que o filme, enfim, não explorou muito uma outra vertente, foi muito mais ligado sobre a vingança, então ficou muito claro que pela vingança dele ele movia tudo aquilo, e para quem estava assistindo era muito isso, né? Nossa, muita guerra. Mas na vida real é o que acontece. É verdade. O tempo inteiro. É uma fixação. Uma fixação. Eu achei muito legal também a questão dos personagens novos, dos filhos, dessa família que se formou, porque mostrou, a gente já falou aqui da Kiri, né? Que ela se sentia um pouco deslocada e tal. E muito forte também é a história do filho, que o filho rebelde. O Loak, que ele também tinha toda essa energia que a gente conhece bem da adolescência, da rebeldia, de ser incompreendido, de querer explorar, e, sabe? ele era um outsider, né? Do mesmo jeito que ele chamou a baleia. E ela era também uma exilada pela história que foi contada. E é muito bonita essa relação, porque eu me identifiquei muito com a adolescência, com a minha história. De, poxa, eu sou incompreendido. Por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que seguir os passos? E muitas vezes é o que acontece, né? Onde os pais, da forma melhor possível, do nível de consciência atual deles, estão fazendo o melhor pelos filhos, protegendo a família, trazendo seu conhecimento. Mas nem sempre isso é a melhor educação, é a melhor informação. E isso também deu uma motivação pra ele, que é um pouco tóxica, que era de sempre provar algo pros pais, né? Eu vou provar que não é isso, eu vou provar que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou capaz. E isso também é uma inquietação dele mesmo, não se entender em que lugar que ele tá, né? Não se entender como ser humano e do poder dele. Ele queria trazer esse senso de pertencimento, non? Co que todos nós crecemos e nascemos, é máis en esa fase tan difícil que é a adolescencia, onde queremos encontrar o noso lugar. Foi moito interesante esa relación da criança coa baleia. Por isso ele se conectou, o alinhamento de frequências, essa conexão da própria história.
E transcender, né, as limitações dos próprios pais, porque os pais já tinham uma conexão espiritual com os animais, tudo, mas ele foi além. Ele foi, tipo, no fundo do mar, quase morreu e se conectou com um ser gigantesco que ninguém tinha se conectado antes, né? Foi muito bonito. Mas o pai também, no filme, ele traz que um dos propósitos dele é proteger. Então, é aquilo que a gente fala, né? Os nossos pais, eles sempre tentam, na visão deles e na consciência deles, fazerem o melhor, de acordo com aquilo que eles aprenderam. Então, o próprio Jake, no filme 1, ele também virou Turuk Maktu, que ele foi naquela ave sozinho lá e conseguiu vir com aquela ave grande. Então, o filho, por mais que não obedecesse muito bem o pai ali nas suas proteções, ele veio também com uma baleia. Então, ele trouxe algo aí da sua ancestralidade. Sim, tinha o mesmo espírito, né, do Genial. pai, de guerreiro. Uma coisa que eu observei quando a gente saiu do filme, que a gente veio conversando no carro, na verdade foi uma das coisas que eu mais me fixei, assim, é esse campo cardíaco, essa conexão que a gente tem com o coração, e lá ficou muito evidente para mim, sabe? Principalmente pelo fator família, pelo fator tribo e pelo fator união com a natureza e com os animais. O que significa isso, essa conexão com o coração? Por exemplo, Jake, quando sentiu que ele precisava tomar uma decisão para proteger a família dele, ele foi para o coração. E a mulher dele disse, Jake, mas a gente precisa proteger a nossa tribo. E ele disse, a tribo que eu preciso proteger nesse momento é a minha família. Ele não tinha um plano. Ele simplesmente ouvia o coração dele. Então, quando a gente dá esse espaço para o nosso coração e ancora e descansa nisso, a vida se encarrega de trazer um caminho, uma nova tribo, um novo lugar, uma nova conexão. E o Avatar, na minha percepção, é a conexão com o coração. Tanto é que tem um episódio, uma parte lá maravilhosa, que eu não sei se eu já posso me adiantar. Pode. Que quando acontece uma tragédia, e eles precisam voltar porque eles estão no movimento, né, com relação a coisas acontecendo ali, e o Jake olha para a mulher dele e fala, coração forte. E aí ela levanta, pega lá o arco dela, que era do pai, e vai para a vida. Preciso você forte. É. E aí também o filho trata de trazer para o pai, pai, me equivoquei, tinha que haver feito isto. O pai fala, presença, traia presença, agora precisamos fazer outra coisa. Venha para aqui, pro agora. Então, essa ideia de vir pro agora, presença, mindfulness, está muito presente também no filme. De focalizar, de trazer a força, a energia para este instante, para este momento que estamos precisando. Naquele momento de maior perigo ou de dor, era um momento que o Jake tinha essa sabedoria, né? De falar, calma, presença, atenção nesse momento e vamos. E dessa mesma forma ele transfere essa consciência para o filho, né? Do filho também saber o que fazer no momento mais difícil, no momento que praticamente está todo mundo quase morto, ele fala, né? Presença, respira, que traz essa questão também da conexão com o coração, né? Saber, o coração sabe o que tem que ser feito. Isso foi genial, é um superpoder do Jake mesmo, assim, né? Ele com o jeito dele, com os condicionamentos dele, mas qual que é o poder dele? Isso que é legal, dos filhos reconhecerem, honrar os pais, né? Porque nem sempre essa sabedoria contemporânea é o que é o maior valor dos seus pais, dos seus avós. É outra coisa. A gente não tem que julgar porque você não sabe, você é isso e aquilo, não. Existem outros valores aqui muito, muito poderosos que a gente tem que honrar, colocar eles no devido lugar, né? E perceber também essa força que tem o sentir, né? Porque me veio esse insight, porque um dia depois que a gente foi assistir o Avatar, eu passei por uma cerimônia de ayahuasca. E aí eu me senti muito como a Kiri, né? Naquele momento que ela tá ali com todo aquele sentir e ela tá meio desolada, se sentindo não pertencente, né? E aí, depois ela recupera a consciência e vê que a verdadeira força dela é esse sentir. Que ele não pode ser usado como o seu veneno, né? De ficar ali, eu sou diferente, e porque isso é ruim, eu não me sinto encaixada. Não, isso é o nosso verdadeiro poder, né? E o coração que traz também esse sentir.
Então, a gente trazer essa consciência mesmo, que sentir a sensibilidade é um poder gigantesco. Maravilhoso. Às vezes associamos essa sensibilidade, que também é sensitividade, o sentir, como uma debilidade, quando em realidade é uma fortaleza. Você sentir a vida. Quem é que não sente a vida? Quem vai com armadura. Aí não sente nem o ruim, nem o bom tampouco. Não sente um abraço, não sente o beijo, não sente o sol, o vento, a Isso natureza. é possível sentir no agora, né? A gente não sente no passado, no futuro, a gente sente só no agora. Perfeito. Para quem conhece ou já trilhou esse caminho das plantas de poder, é um filme fabuloso, né? Porque a associação é claríssima, como o Carlos já falou, né? Não só do episódio do Tucum lá, da baleia, né? Mas também da conexão com a árvore sagrada. Que interessante aquilo, porque qual é o veículo de acesso a uma consciência universal, uma consciência única? A consciência ao divino. De Eiwa, né? De Gaia. Ao divino, a tudo. E ali eles conseguiram ressignificar coisas, reviver memórias e se conectar profundamente com informações também que podem guiar a vida deles. E é exatamente isso que acontece quando a gente trabalha com plantas de poder, não é? Veo muito forte isso quase no final do filme, quando eles têm que ressignificar e trazer boas lembranças dessa conexão com aquele filho que eles perderam. Foi incrível, não? Porque eles volviam a trazer esse amor forte ao coração de gratidão pelo vivido, de sanar as mágoas do coração, trazendo toda aquela revivir do importante e valioso que foi todas essas experiências vividas, não? Trazer mais conforto ao coração, essa conexão, para mim é um paralelismo muito forte quando você vai consagrar as medicinas. Para mim é isso, ressignificar muitas dores, muitos traumas, muitas coisas que acontecem, revivir elas através de uma madurez emocional do agora. Traz muita liberdade para o seu espírito, para a sua mente, para seguir na caminhada firme e forte. Tanto que aqui ele tomou uma peia lá, né? Na conexão ali, que a força vem, quando a força vem. E nesse caso dá pra gente entender até que pela conexão dela já ser tão aberta, que quando ela toma, é perigoso. E isso acontece com outras pessoas também, né? Pois é. Sim, o campo fica aberto, Nossa. Demora pra voltar. É interessante, Lucas, porque você estava falando de a conexão direta que sentimos quando todas essas pessoas que já estamos um pouco no caminho do autoconhecimento, a mindfulness, os estados expandidos de consciência, as plantas de poder, xamanismo e tudo mais, mas também, para mim, o mais importante ainda, além, é para todas essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver esse caminho, de enxergar, de sentir. Então, é uma oportunidade incrível para se conectar já com todas essas coisas, trazer essa consciência de nos conectarmos, não? Essa consciência de cuidar do seu planeta, essa pergunta incrível que é: você cuida do planeta onde a sua família vive? Pois é. Olha que observação legal. É muito lindo isso. E ao mesmo tempo trazer essa consciência de que toda energia é emprestada, né? Eu achei tão bonito, porque é aquela história que tudo vem da terra, tudo volta pra terra. Então, aquela consciência que eles trazem de Eiwa, que devolve o filho pro espírito, né? De Pandora, é essa consciência de que toda energia é emprestada, nada é nosso. Sim. E é engraçado, quando a gente estava voltando, o Carlos falou assim: eu acho que uma boa forma de explicar para as pessoas que ainda não consagraram as medicinas, quando nos perguntam o que é, nós respondemos: assiste Avatar. É verdade. Excelente. Integração. Realmente é um desafio, né? De comunicar, explicar, porque você fala assim, cara, por que você faz isso?
Você não pode morrer? Você não pode não voltar mais? Tudo pode, né? É uma analogia simples, né? Trazer o Avatar, porque ela mostra de uma forma simples, né? Essa história mostra de uma forma simples que conectar-se com uma consciência superior é isso. É ressignificar memórias, é entender da sua história, é curar feridas emocionais, é curar a ancestralidade. Poxa, como que explica isso, né? Se não for de uma forma assim tão visual, com uma história tão bonita, com esses elementos. Por eso é inefável. A explicación non cabe dentro do mundo da linguaxe das palabras. Por eso James Cameron faz moito ben ese traballo. Sim. Para min é aí onde está a verdadeira arte, non de expresar além das palavras. Sim. E até a parte da guerra, né? Muita gente pode ter assistido e perguntar, nossa, mas... E nunca tomou ayahuasca e perguntar, nossa, mas até a parte da guerra tem na ayahuasca? E se a gente fizer uma analogia dessa guerra interior que tem dentro da gente às vezes, lutar com as nossas sombras, isso também faz parte, né? Então, às vezes, na ayahuasca, a gente vive guerras, né? Sim. Mesmo. Batalhas espirituais, né? Não é comum. Uhum. Já passei por isso. Todos passamos. E legal também, reforçando essa parte das medicinas, até a personagem da xamã lá, né? Que bacana. É a xamã que é a Kate Winslet? Olha que interessante. Pra quem não sabia, a gente viu também, pesquisando do filme, que ela fez essa personagem, né? É maravilhoso. E é bonito de ver que ela tá junto com James Cameron desde o Titanic, né? Então ela foi a grande atriz, a grande estrela do Titanic. E nesse filme ela vem como a xamã. E foi interessante até ver uma curiosidade de que ela bateu um recorde no cinema. Quem tinha esse recorde antes era o Tom Cruise. E ela ficou mais de 7 minutos embaixo da água para fazer uma cena. Então é surreal, né? É super humana. Pois mais um empoderamento feminino. Muito. Era Lindo. algo que eu queria destacar neste filme também. Para mim, traz um verdadeiro empoderamento feminino no sentido de que a Ronald, que é o nome non, da chamán, ela está grávida de uns 6, 7 meses alá. E vai na batalha, sabe? Está lá comandando, facendo. Quero dicir, para min foi un empoderamento moito real que non ven outros filmes, que ve aquela algo un pouco máis superficial, empoderada, mas non está coas tretas do día a día, coa vida, con todas as coisas ali acontecendo. Sim. Entón, para min foi ben bonito ver ese empoderamento desa chamán. Sim, sabe o que eu atribuo a isso? O que o Lucas falou sobre cada um ocupar o seu lugar. Uma coisa que ficou bem evidente também, trazendo um pouco para a visão assim, da constelação familiar sistêmica, é que, por exemplo, tanto o Jake quanto... Esqueci o nome da... Ah, eu esqueci também. De quem? Da esposa Neytiri. do Jake. Isso, a Neytiri. Mentira. Ela, cada um ocupa o seu lugar ali de decisão. Quando ele tomou a decisão, vamos para lá, ela trouxe uma justificativa e depois sustentou e apoiou a decisão do marido. Mas ela também tinha o lugar dela de guerreira, também tinha o lugar dela de protetora, de mãe, e ele de pai, de proteção. E a xamã, e também o marido dela, quando eles foram decidir se eles acolhiam a nova família, só com um olhar entre os dois, cada um ocupando o seu lugar, eles tomaram essa decisão. Então foi muito bonito ver também como se move a tribo, como se move essa união, cada um ocupando o seu lugar de empoderamento, de respeito, passando isso para os filhos também, dentro dos seus ensinamentos. Foi bem bonito isso. É o equilíbrio do feminino e do feminino masculino, e do masculino, né? exatamente. E interessante também que ele dá bastante ênfase nesse filme, porque a gente tem essa figura de Deus muito masculina, né? Paternal, a pai, né? Deus pai. E no filme, todos os momentos que eles pediam para uma força maior, eles falavam da grande mãe, né? Que é uma divindade que foi excluída dos livros, né? A gente parou de louvar essa grande mãe. E tudo nasce do feminino e do masculino, né? Então existe o pai celestial e também existe a grande mãe, né? Maravilhoso. Até trazendo sobre isso que vocês colocaram agora, eu fiquei bem emocionado também com essa
essa questão da inclusão, de colocar a linguagem de sinais debaixo da água. Genial! Genial isso! Foi lindo. A gente fez um trabalho recentemente sobre isso, né? A gente foi fazer uma cobertura fotográfica de um evento para a comunidade de surdos, né? E que universo maravilhoso, assim. A gente acabou de assistir o filme Sound of Metal também, que fala desse tema. Nossa. Foi muito sincrônico, porque foi tudo na mesma época. O Lucas assistiu esse filme, Sound of Metal, e ficou, né? Não, vocês precisam assistir esse filme é magnífico. E aí logo a gente já foi convidado para fazer essa cobertura fotográfica dos surdos, da vivência de surdos. E aí a gente foi assistir Avatar na semana seguinte e tinha língua de sinais. Então olha que lindo, né? Novas formas de se comunicar, de você transcender a comunicação verbal. É muito lindo isso, né? E mostra bastante do preconceito também, né? Em vários níveis de preconceito, porque além do preconceito racial, ali tinham leves diferenças de corpo, de conhecimentos, de habilidades, então tudo aquilo gerava aquele preconceito, aquele atrito entre as duas tribos. Um estranhamento, né? Exploraram bem esse tema. Vocês não acharam que foi bem delicado, ao mesmo tempo lúdico? Lindo, lindo. E é maravilhoso trazer agora na memória eles conversando entre eles embaixo da água. Para quem está ouvindo aqui, a gente está falando sobre essa linguagem de sinais quando eles estavam nadando entre os avatares, e depois quando entrou as baleias, né, e que começaram a conversar primeiro pelos olhos, que foi uma coisa magnífica, assim. Eu já acabei de falar que os dois ali, quando decidiram se iam acolher a família do Jake, também se olharam nos olhos e decidiram pelo olhar. E depois ver essa conversa ali também entre o avatar e o animal, conversando com os olhos e depois com as mãos, foi incrível, incrível. E o personagem humano, que a gente não falou sobre ele até agora? O Spider. Que foi um tanto curioso, né? O que vocês acharam? No começo a gente achou até estranho, a gente falou, nossa, mas por que tem um humano ali, né, que nada a ver? Mas depois a gente trouxe a reflexão do porquê, né? Qual a reflexão que vocês trazem? Eu traio assim, nem todos os seres humanos estão no mesmo nível de consciência. Então, o Spider é essa parte da empatia, da conexão com esse povo diferente, da compreensão de tudo o que está acontecendo por dentro, porque as brigas acontecem fora porque não compreendemos o que acontece por dentro. Então o Spider traz muito bem essa interligação de que é possível viver dentro de outro lugar, não só de chegar a um lugar e fazer daquele lugar, não sei, uma colonização onde traio toda a minha cultura, onde exploro todas as coisas que quero trazer para o meu povo, senão quero me nutrir desta cultura, deste povo, de tudo quanto eu posso aprender, de quantas coisas são sagradas aqui. O Spider traz um pouco essa reflexão. Ele traz o elo de integração dos conhecimentos, se a gente parar para perceber. Quando ele começa a ensinar também, transferir aquele conhecimento que ele adquiriu também ali na convivência, e é isso que a gente faz em coletivo, é por isso que a gente tem esses projetos no Tribe Zen, onde a gente faz essas vivências, moramos juntos, fazemos coisas desse tipo, porque a gente tem essa troca, né? Esse elo de outras vivências, outros conhecimentos, outros caminhos, outros países, isso é tão legal. E lá ele aprendeu com os Na'vi, né? Na'vi. E depois ele transferiu isso para os humanos novamente, né? Nesse elo que ele formou nesse filme. É muito lindo. Sim. Eu achei que teve até momentos, assim, trazendo pro lado humano aqui da reflexão, talvez um pouco mais racional, que me dava, assim, um pouco de... Ai, mas por que ele tá ajudando os humanos, sabe? Assim, por que ele tá ajudando eles na vingança? Só que depois, no final, você reflete esse pensamento do Lucas e também tem o entendimento de que ele é um humano, ele tem as suas emoções e essas emoções também estavam interligadas a um fator de filho e pai. Então, tanto que no final ele tem aquela ação com relação ao coronel. E na vida, a gente faz muito isso, né? Muitas coisas que a gente faz é movido por uma emoção.
Então, por que ele estava ali? Eu entendo que ele teve esse elo e também ficou muito claro sobre como que a gente age de acordo com as nossas emoções, com aquilo que a gente carrega dentro. Uhum. E também esse fator da consciência humana, né? Porque às vezes a gente vê esse ser humano aqui na Terra, às vezes um bicho ainda irracional, né? Tem muitos que estão ainda na consciência da sobrevivência e do território. E aí você vê a beleza do ser humano ali, reluzente no momento que ele salva o pai dele. Eu achei isso muito bonito, porque isso é ser humano. Você salvar uma pessoa, um semelhante, um outro ser, independente do que aquela pessoa fez, né? Cortar a vingança, cortar isso, que ademais traem... Ele rompeu, né? Ele rompeu com esse círculo Padrão. vicioso, entende? Que ademais falam disto quando se encontram as tribos, que nós também passamos por isso de brigar entre tribos, até que compreendemos que destruição levava a destruição, ódio levava a ódio, e havia que quebrar esse padrão. Então eles já conversam sobre isso. É como nós já temos essa consciência, agora vêm os seres humanos que ainda precisam evoluir para compreender isso. Verdade. Nossa. Ele rompeu o padrão do pai dele, né? Vou continuar aqui me vingando e deixando quem é mal morrer, né? Vai fazer diferente. Simultaneamente, teve também o resgate do Jake pelo filho. Pelo filho, Que ele Sim. trouxe a respiração, a atenção plena que ele recebeu de volta para salvar ele. Lindo. Nesse episódio final ali do filme. E aí eu vou trazer até umas coisas assim engraçadas que eu percebi, porque naquele momento ali que tava tendo naufrágio e todo mundo se afogando e a mulher, como que é o nome mesmo? Neytiri. Neytiri, e ela grita assim, my Jake! Aí eu lembrei do Jack do Titanic, o navio afundando, e no dilúvio ali, muita água. Então foi bem legal recordar essa sensação, né, do James Cameron fazendo tão bem essa cena, né, de naufrágio ali, de resgate, e aquela tensão que você fica na cadeira. Eu lembro que eu comprei amendoim, chocolate, eu não consegui abrir nenhum pacotinho, eu fiquei colada na cadeira do começo ao fim. É muito bom dentro disso que vocês estão traindo, quando ocorre um naufrágio, é quando o Sully fica atrapado porque quase morre. É resgatado pelo filho parece o que é um rito de passagem, não? Quando o filho traz atenção para o pai de agora confia em mim, vai pela minha conta. Vai pela minha mão, confia, respira, vamos sair daqui, agora sou eu. Que lindo, né? Uau, Até arrepia. E aí também lembrando que a mãe também estava lá com a filhinha pequena, sem saída, e ela simplesmente entregou e disse, mãe, por favor, nos proteja. E entregou, deixou o coração dela e falou, faça de nós o que você quiser e vai acontecer o que tiver que acontecer. Aceitação, né? Aceitou. E aí Confiou. foi quando veio a Kiri, com toda a sua conexão com Gaia, enfim, com aquela coisa linda, maravilhosa, e também abriu o caminho para a mãe. É verdade. Lembre-se da frase lá que traz de forma tão bela no filme, né? A forma como a água conecta todas as coisas. Antes de você nascer e depois da sua morte. Sim. E aí veio até uma reflexão de um episódio que a gente gravou com o Dr. Luiz Cantoni, que é um episódio maravilhoso, que chama Medicina da Voz. E ele trouxe esse conhecimento, né? De que quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente tá imerso em água, né? Então a gente tá ali, todo o nosso desenvolvimento é através da água. E aí ele fala um fato que, se eu não me engano, é esse número, que dentro da barriga da nossa mãe, dentro da água, o nosso corpo cresce 50 vezes o nosso tamanho. E quando a gente sai pro ar, que a gente nasce, né, e vem pro mundo, a gente cresce 3 vezes o nosso tamanho. Então você vê o poder da água. E ele trazer essa simbologia da água nesse filme é muito poderoso mesmo. É muito incrível mesmo, inclusive no final deixa uma poesia que tem tudo a ver com as águas, com o mar. Inclusive vou falar aqui. Sim, por favor. O poema fala assim: o caminho da água
não tem começo nem fim. O mar está em volta e dentro de você. O mar é o seu lar antes de você nascer e depois de você morrer. O amor tira e o mar dá. A água conecta todas as coisas, da vida à morte, da escuridão à luz. Arro. Uau! Esse é um final perfeito para esse episódio. Nossa. E agora? Você que nos escuta aí, quais foram os seus insights? Comenta com a gente, marca um stories lá, faz um stories legal, marca a gente, queremos saber a sua opinião, se você gostou desse episódio também, porque foi bom relembrar aqui nesse papo, né? Eu já quero assistir de novo, gente. Sim. Vamos ao cinema de novo. Vamos lá. Acho que vale a pena. Gratidão, então, a todos que nos acompanharam até agora. Vamos até o próximo episódio aí. Gratidão, pessoal. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.